Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Matheus novamente aqui. Hoje veremos o módulo 11 de Física 1, que é um módulo que trabalha com queda livre e lançamento vertical. A gente vai trabalhar os dois nessa aula. Eu vou tentar primeiro começar com lançamento vertical e depois a gente entra mais na parte de queda livre. São matérias complementares, na verdade, né? Entendendo uma, você entende a outra, não tem muito mistério. E aí depois que a gente terminar a explicação, a gente parte para as questões, né, de exercício do módulo 11. Tranquilo? Vou dar aquele corte aqui, já está o resumo aqui atrás de mim, já começo já a explicar para vocês. Vamos lá então? E aí, falando aqui sobre a nossa matéria, eu preferi começar por lançamento vertical, tá? A ordem não interfere muito, mas eu queria trabalhar com vocês a ideia de MUV. Vocês já viram essa matéria ainda agora, né? São aquelas equações de movimento uniformemente variado. E isso aqui é basicamente uma adaptação daquelas equações para uma situação que dessa vez vai ser na vertical. A gente sempre fazia conta lá com um carro andando, um trem, uma bicicleta, uma pessoa, seja o que for, mas sempre na horizontal, sempre deitada, né, numa linha reta. E aqui também é uma linha reta, só que uma linha em pé. E aí algumas coisas mudam, pouco, na verdade assim, para efeito de cálculo, poucas coisas vão mudar. Tem que só entender quais são as mudanças, né? Então assim, o lançamento vertical, ele vai ser uma ideia de você pegar um objeto, botei aqui uma bolinha, né, e você vai lançar, né, ela para cima. Então vou pegar uma caneta, no caso aqui, e jogo lá para cima, ela vai ter o movimento de subida e de descida. Esse movimento a gente chama de movimento vertical porque ele só acontece, né, na parte vertical aqui do nosso eixo matemático, digamos assim. E esse movimento de sobe e desce acontece duas coisas. Na subida, quando eu jogo o objeto, ele vai ter a sua velocidade diminuída. Ao longo do movimento de subida, né, enquanto ele sobe, a velocidade dele vai diminuindo. Você joga ele rápido, ele vai subir, 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 aí para, e depois, né, quando chega na altura máxima, ele começa a cair novamente. Tanto na subida quanto na descida é um movimento acelerado, né? É um MUV, porque há mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade só ocorre porque na Terra, né, temos a gravidade, que a gente vai usar como se fosse 10, é um valor aproximado, geralmente é 9,8, né? Dependendo da questão, vai ter que trabalhar com esse valor, mas no geral, usa-se 10. Mas é essa aceleração, né, que é fixa, é constante, que atrapalha, ou entre aspas, né, que vai atrapalhar seu movimento de subida, né, que ela vai frear o objeto, ou no caso da descida, vai ajudar a descer. Por isso que a gente brinca aqui para baixo, todo santo ajuda, né? A gravidade está lá para te empurrar para baixo. Mas em efeito de cálculo, o que acontece aqui? É a mesma história, tipo, você vai ter uma distância, que agora é a altura, onde é aquele S, S0, será uma altura, a velocidade, para efeito de conta, continua sendo V. O que vai mudar, na verdade, é que a nossa aceleração, né, que a gente fazia geralmente os cálculos e tal, ela vai ser fixa e a aceleração agora é gravidade. Esse G aqui é como se fosse o A da antiga conta da gente, de aceleração. E aí o que acontece, né? As fórmulas, elas mudam um pouco de cara. Por exemplo, aqui que eu botei a primeira é aquela função horária da posição, que era S, S0, né? É a mesma coisa, agora vai ser H, H0, né, que são as posições, só que na vertical. O V0T mantém-se, a aceleração, não se preocupe mais com ela, vai ser G, vai valer 10, T ao quadrado sobre 2. É a mesma fórmula, tá? Sem muito mistério. A de baixo é aquela que é a função horária da velocidade, que era V igual a V0 mais AT. Aqui a gente vai trabalhar com V, V0, onde no A bota-se o G, gravidade. E aqui é o Torricelli, mesmo esquema do outro, troquei onde era A por gravidade, ΔS por ΔH, né? Tipo, a variação da altura que ele vai ter, do zero aqui de baixo, né? Começando no zero, mas do início até o fim é o ΔH. É basicamente isso, a gente vai trabalhar uma versão nova, digamos assim, entre aspas, né? Nova, de uma matéria já conhecida de vocês, é um movimento uniformemente variado, as equações ainda valem, só que aqui tem os OBS importantes, né? Que aí é muito útil para a parte do cálculo, que eu botei aqui no finalzinho aqui embaixo. São 4 OBS, sendo que dos 4, né, para efeito de cálculo, 2 são importantes. Acho que talvez o mais importante seja esse aqui, que é quando a altura máxima acontece. Quando o objeto chega na altura máxima, eu tentei botar aqui esse desenho, então eu joguei aqui o objeto para cima, né? Quando ele atingir a máxima altura aqui do movimento, o que acontece é que lá em cima, a velocidade dele é zero, porque ele para de subir. Então assim, eu joguei o objeto para cima. Ele vai subir, 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 chegou lá em cima no máximo, parou. Isso é importante para a conta, porque quando a gente tem esse valor,
Então aqui, ó, a velocidade aqui é 0. Esse valor aqui é importante porque dependendo da conta que ele vai fazer com vocês, eu joguei o objeto para cima com velocidade inicial. E aí, na altura máxima, o valor do tempo é qual? Tem que gravar que na altura máxima a velocidade é 0. E aí na conta aqui, ó, esse V e esse, por exemplo, sumiriam no seu cálculo. Seria uma conta mais fácil de fazer. É uma dica muito importante. Outra coisa também que é importante, que às vezes tem nas questões, é tempo de subida, eu abreviei, tá? Tempo de subida, eu botei sub, e tempo de descida. Na teoria, esses tempos são iguais, tá? Se eu pego um objeto, jogo ele para cima, então assim, demorou 2 segundos para subir. Na teoria, ele vai também demorar 2 segundos para descer. Na vida prática, da gente, talvez não aconteça muito bem isso, porque tem efeito do ar, tem outras coisas que atrapalham o movimento de subida e descida. Mas, na nossa matéria, a gente sempre despreza o atrito, né? A gente sempre faz isso. Então, nessa situação, o tempo de subida é igual ao de descida. Achou um, automaticamente achou o outro. É só você repetir. E o que ele pergunta às vezes é o tempo total, né, da queda ou do movimento. Então, assim, se eu pegar o objeto, joguei para cima, eu calculei que é 2. Eu sei que a queda também é 2. O tempo total, 4, né? Porque 2, 2, 4. Beleza? E aqui tem uma coisa importante também, que foi um trabalho do Galileu, que ele demorou um pouquinho, mas chegou lá. Ele percebeu que a massa não interfere nesse movimento. Tá? A massa aqui, não importa se o objeto for pesado ou leve, a gente só trabalha aqui com a aceleração da gravidade. Então, o objeto ser leve ou ser, né, uma coisa muito, muito pesada, na teoria não atrapalha pra gente aqui. Na prática tem uma questão da atrito, e aí também atrapalha assim a queda e tal, mas como a gente trabalha só com efeitos, né, de conta em situações teóricas, ou seja, situações que a gente sempre despreza tudo, então pra gente a nossa ideia é que também a massa não interfere. Isso aqui é importante para a parte de queda livre, tá? O que eu vou fazer? Vou sair aqui da frente, para você tirar aquele print maneiro, e já vou apagar aqui o quadro e vou falar com vocês também da queda livre, que é uma situação, digamos assim, é isso aqui de novo, né? É a mesma situação de movimento vertical, lançamento vertical no caso, só que tem um porém, é um caso especial, digamos assim. Então, entendendo esse aqui, você vai entender também a queda livre. A gente vai meio que adaptar essas fórmulas aqui, elas ficam até menores. Em geral, as questões trabalham mais com queda livre do que com movimento vertical, lançamento vertical. Mas a gente vê também aqui outra parte. Tranquilo? Eu vou cortar aqui e já vou começar a falar com vocês da queda livre. E aqui, para a gente fechar a primeira parte da nossa aula, vamos ver um pouquinho de queda livre também. As situações, né, que eu falei com vocês de queda livre são, digamos assim, um caso especial do movimento, que é o lançamento vertical. Assim, o atrito desprezado, ok, está valendo ainda. O lance da massa não interferir também está valendo, não influencia. A grande diferença aqui é que queda livre é o sentido de que o corpo é abandonado. Você vai literalmente chegar aqui, pegar o objeto e vai soltar ele. Quando você soltar, ele vai cair. No lançamento vertical, a gente pressupõe que você vai dar velocidade para ele. Você vai lançar ele para cima ou para baixo, você vai jogar, né, com uma velocidade. Na queda livre é literalmente uma queda livre de velocidade, ele só cai. Você abandona e ele vai cair por efeito da gravidade. Então, isso aqui, queda livre, automaticamente você vai ter que lembrar que o V0 é igual a 0, porque você vai só soltar ele, começa com velocidade 0. Isso aí influencia demais nas fórmulas, né? As fórmulas são as mesmas, tipo V igual a V0, GT e tal, só que tem uma versão menor, que são essas aqui. Toda vez que você reparar a questão e for queda livre, você não precisa trabalhar com essas, né? Você pode usar essas aqui. Por quê? Como V0 é igual a 0, por exemplo, na primeira equação eu posso tirar isso aqui. Isso aqui some. O V0 daqui vai morrer e eu trabalho só com VGT. Muito mais simples. Velocidade, gravidade e o tempo da queda, no caso, né? Se for a de baixo, por exemplo, que é da posição, o V0 eu acabo tirando, né? Porque dá 0 e aí automaticamente isso aqui some. Os dois elementos vão sumir. A altura, uma delas vai ser 0. A gente começa sempre medindo de cima, né? É uma coisa meio estranha. Mas a gente bota como se fosse a primeira altura, onde começa a queda, valendo 0. E só depois que ele realmente cai, que a gente calcula a altura da queda, né? Então esse cara aqui também acaba sumindo, esse rapaz vira 0, e aí ficamos só com h gt quadrado sobre 2. Os sinais de gravidade, só para dar um comentário leve aqui, sempre é mais ou menos, tá? Mas na queda livre a gente trabalha sempre com mais, porque assim, esse menos é no caso da subida, quando a gravidade está contra o movimento do corpo. Então assim, quando eu jogo para cima,
como a velocidade vai diminuindo, né? Porque assim, eu joguei para cima, a gravidade está contra o movimento. Contra o movimento, ela está desacelerando o corpo, então é menos. No caso da queda livre, está sempre para baixo, né? Você vai soltar, ele vai cair, ela está sempre a favor, então os sinais são mais. E a última aqui, né, que é o caso do Torricelli, é basicamente a mesma coisa. Eu vou tirar aqui o V0, né, vai ficar 0 aqui, e a fórmula fica um pouco menor, fica assim, né? V quadrado igual a 2GH. Geralmente a gente nem bota o quadrado aqui, a gente trabalha já direto com a raiz, que é mais prático de fazer. A gente trabalha muito assim. Pronto. E é o mesmo esquema, tá? A Torricelli, que seria aqui a última, ela é muito útil para questões que não tem tempo. Deu anunciado, pô, queda livre, o cara falou que abandonou o corpo, ou o corpo cai sem velocidade, alguma coisa assim. Percebeu que é queda livre e o cara não te deu tempo, ó, pum, é essa direto, sem muito mistério. O grande lance da queda livre é porque tem uma discussão teórica daquela parte da massa não interferir, né? O Galileu trabalhou muito com isso, só para repetir essa parte. Eles vinham de uma física que era do Aristóteles, né, aristotélica, que dizia que a massa interferia, quanto mais pesado o corpo era, mais rápido ele caía, por aí vai. O Galileu teve muito trabalho para tentar tirar essa ideia do contexto ali que era século XVIII, XVII, mais ou menos. Então ele teve muito trabalho, só que ele não tinha, digamos assim, como fazer uma experiência livre de atrito, né? Porque ele, no século XVII ali, não tinha um laboratório como a gente tem hoje. E tem um vídeo muito legal, aproveita que está no YouTube aí, espera a aula acabar, claro, mas depois, quando acabar aqui a aula, digita lá no procurar, bola de boliche e pena. Só digitar isso aqui. Vai aparecer um monte de vídeo do mesmo experimento. É um experimento onde é um rapaz lá, que é na faculdade americana, ele pega uma bola de boliche, literalmente, um punhado de penas e solta os dois objetos ao mesmo tempo, em queda livre. Só que na primeira situação, eles estão com o ar ambiente, né? Eles estão com atrito lá acontecendo e tal. E aí percebe-se que, logicamente, a bola de boliche cai primeiro. Mas ela não cai primeiro por causa da gravidade, né? Ela cai primeiro porque a massa da bola de boliche, ela resiste mais ao atrito com o ar. Numa situação onde não tem ar, né? Tipo uma situação de vácuo que a gente fala, em teoria, os dois objetos cairiam juntos. E aí, nesse vídeo aqui, tem essa experiência que ele trabalha com o vácuo. Eles estão numa câmera lá, que é se não me engano, acho que é uma usina abandonada, algo do tipo, e eles conseguem retirar o ar do local, e aí sem o ar eles fazem de novo o mesmo experimento. Eles soltam novamente a bola e a pena de boliche, a bola de boliche e o punhado de penas, e daí os dois caem juntos, né? Sem o atrito, não tem interferência da massa. É um vídeo bem legalzinho, é rapidinho, então assim, é legal para vocês verem como funciona, porque fazer isso no dia a dia é muito complicado. Com o experimento, né? E, pô, já tá na internet mesmo, custa nada, bota ali rapidinho. É uma boa vocês verem funcionar na vida real. Beleza? E aí vamos partir que tem umas questões, tá? Vamos começar aqui a fazer umas questões do módulo 11. Vou cortar aqui e já vou começar com vocês. Vamos lá. E vamos começar então pela questão número 6. É uma questão que tem um texto antes, tipo do Enem, né? Que tem um texto para você ler e tal, perder um tempinho. Mas depois lá no final tem uma pergunta relacionada ao texto. Toda questão assim, eu prefiro ler primeiro a pergunta, a última parte do texto. Porque quando eu voltar para ler o texto, eu já vou sabendo que eu vou ter que procurar algum valor, alguma coisa assim, né? Alguma informação. Então, ó, vou ler primeiro o final, tá? Ó, suponha que o astronauta tenha se descuidado e deixado cair simultaneamente, da mesma altura, o martelo e a pedra. Tá, aí Galileu teria afirmado que o tempo de queda... Ele está falando que o astronauta jogou dois objetos, tá? E aí a gente tem que ver se a situação tem atrito ou não. Porque assim, eu não sei onde é que o astronauta está, né? Eu não li o texto. Se ele estiver numa situação que é livre de ar, né, livre de atritos, o Galileu vai dizer que as quedas ocorrem ao mesmo tempo. Se for uma situação que tenha ar, aí ferrou, a gente vai ter que analisar primeiro. Então vamos ler o resto do texto para tentar descobrir essa informação. Se o cara está numa situação de vácuo ou não. Aí tá aqui, ó, o texto começa com: a Lua merecia visita nos militares, entretanto, até hoje, nosso satélite natural recebeu a visita de 12 homens, todos norte-americanos a serviço da NASA. Esse trecho aí de não merecia a visita de militares é uma música, né? Aí ele comenta aqui: Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin, são os nomes dos caras, né? Dois tripulantes da nave Columbia, integrantes da missão Apollo 11, chegaram ao solo lunar em 20 de julho de 1969.
Tá. Aí ele comenta lá que o cara colheu a primeira amostra de solo lunar, pegou 200 gramas de um instrumento metálico e tal. Assim, ele fala da Lua, né? E por mais que eles não tenham comentado da atmosfera da Lua, a gente sabe, né, por, digamos assim, experiência mesmo, que a Lua não tem ar. Tanto é que os caras têm que usar o capacete lá para poder respirar. Então, numa situação que trabalha com uma situação da Lua, não tem ar. Isso aqui é livre de atrito. Então, atrito desprezado. Seria o ideal para o Galileu. Isso aqui é desprezado. Eu vou dar só uma abreviada, tá? Despreza o ar. Então, se é uma queda onde o ar é desprezado, funciona aquela máxima do Galileu, que é do vídeo lá, que quem tiver visto já melhor ainda, mas a ideia é de que os objetos vão cair ao mesmo tempo, independente da sua massa. A gente tem que só ler aqui as opções de respostas que digam algo do tipo. Letra A, ele fala que Galileu teria afirmado que o tempo de queda depende da massa dos corpos. Galileu brigou muito para falar que é o contrário, né? B, não depende da massa dos corpos, aí, essa mesmo. Aí ele fala que é diretamente proporcional à aceleração da queda, só que não é proporcional assim diretamente, tem um quadrado ali. Do corpo de maior massa e de menor massa, formato do corpo, isso é só para enrolar, mas assim, a gente sabe já que a resposta é a letra B, ela não depende da massa dos corpos. Então, bota aí, letra B. Bem, beleza, viu? Mas tranquilinho, né? São questões teóricas, assim, questões teóricas dessa matéria, elas focam muito nesse lance da massa ser, né, só um engodo, digamos assim. A massa não atrapalhar o movimento da queda, desde que não tenha ar. Tranquilo? Vamos fazer a 7, mesmo lance, mesma ideia de questão teórica. Vou cortar aqui e a gente faz a 7. Bom, e a 7 também tem um texto, mas é menor, então vamos que ler logo para a gente não perder muito tempo. A cidade de Pisa, na Itália, teria sido palco de uma experiência, hoje considerada fictícia, em que Galileu Galileu, do alto da famosa torre inclinada, teria abandonado ao mesmo tempo duas esferas de diâmetros muito próximos, uma de madeira e outra de ferro. A gente não sabe se é verdade essa história, tá? Porque dizem que Galileu nem viveu em Pisa, então também é só história, né? De qualquer forma, ele fala que ele lançou uma madeira e uma de ferro. A de ferro é mais pesada, né? A gente sabe que ferro, né? Uma bolinha de ferro é muito mais pesada que uma madeira. Então estamos trabalhando com situação de que são massas diferentes. Um objeto é mais pesado que o outro, né? Vamos aqui terminar a nossa leitura. O experimento seria prova de que em queda livre e sobre a mesma influência causada pelo ar, corpos de, aí vamos ver aqui, possibilidades, tá? Mesmo volume possuem pesos iguais. Isso tem nada a ver, porque depende do material, depende da densidade do material. Se as bolas forem do mesmo tamanho, igualzinhas, as de ferro vai ser mais pesada. Tá? Não tem nada a ver isso aí. Maior peso caem com velocidades maiores. Não era o que o Galileu falava. Tá? O Galileu afirmava que caras com a mesma massa ou diferentes cairiam com velocidades iguais. Massas diferentes sofrem a mesma aceleração. Aqui que é a maldade, aqui que é a resposta também. Quando ele fala assim, massas diferentes sofrem a mesma aceleração, essa aceleração aí, a gente chamou depois de gravidade, né? E isso aí realmente é verdade. Independente da massa do cara, eles são acelerados pela gravidade. Pô. Só que não tem a ver com a massa, tipo, independe, né? Vou botar aqui, independe da massa. E essa aí já possivelmente é a nossa resposta. Então vamos terminar de ler o resto, né, para fechar direitinho. Materiais diferentes atingem o solo em tempos diferentes. O Galileu afirmava o contrário, ele dizia que vai chegar junto, porque a massa depende também. Densidades maiores estão sujeitos a forças gravitacionais menores, como se fosse, quanto mais denso o corpo for, menos gravidade ele tem. Tipo, tem nada a ver. O valor do G é fixo, né? A gravidade é 10 sempre pra gente, e não independe, né, de nada, tipo, depende de nada, ela sempre 10. Então, pra gente fechar aqui, número 7, letra C. Era só ter a maldade de interpretar a aceleração como se fosse o nosso Gzinho aqui de gravidade, beleza? Vamos para a próxima aqui, vou cortar e começamos já na próxima. E aí a próxima é a questão 9, também é teórica, vamos ler rapidinho. Por meio de uma experiência famosa, Galileu concluiu que corpos de massas diferentes, soltos do repouso, de uma mesma altura, no vácuo, chegam ao solo
no mesmo instante de tempo. É a experiência dele, ele basicamente resumiu o que o Galileu fez, né? Com base na afirmativa feita por Galileu, pode-se inferir que, ou seja, pode-se dizer que, aí tem a parte de lei de Newton, talvez vocês não tenham visto ainda esse ano, mas no nono ano vocês passaram um pouquinho por lá. Lembra que a lei de Newton tem a primeira lei, que é a inércia, a segunda lei, que é aquele cálculo lá de força, né, M vezes A, e a terceira, ação e reação. Então vamos aqui ler rapidinho e ver que a gente pode chegar, né? Contraria a segunda lei, pois no corpo de menor massa atua menor força. Então, assim, isso não quer dizer nada, porque a gente sabe que a força é massa vezes aceleração. Aqui a gente bota G, né? Tanto que a gente muda o nome da força. A gente chama de peso até às vezes, que é M, massa e gravidade. E aí não, aí realmente a massa tem a ver aqui, né? Quando é peso, aí tudo bem, a massa influencia. E quanto menor for a massa, menor é o peso. Então a letra A não tem nada a ver. Ele não contraria, na verdade ele reforça essa parada aí. B. Está correta porque a razão entre o peso e a massa é a mesma para todos os corpos. Isso aqui é muito importante. Razão entre peso e massa. Razão é uma divisão, certo? Então assim, se eu pego a razão entre peso e massa, é como se fosse pegar esse M aqui, ó, e jogar para o lado de lá. Peso dividido pela massa. Então a minha razão, peso e massa, é a gravidade. E aí está correta porque é o seguinte: a razão, peso e massa é a mesma para todos os corpos. A razão, peso dividido por massa, é a gravidade, que é igual para todos os corpos. Então a nossa número 9 é a letra B mesmo. Ele só enrolou, digamos assim, né, o português. Ele quis dizer a gravidade é igual para todo mundo. Ok, só que em vez de ele falar assim, ele quis botar uma forma mais elaborada, né? Botou peso dividido pela massa, a razão entre eles. Mesma coisa. Tranquilo? Vamos aqui para número... Cadê? O próximo que eu marquei para vocês é a número 10, que tem uma continha para a gente fazer, para a gente também ver como é que funcionam os cálculos dessa matéria. Vou cortar aqui e a gente vai para 10. A número 10, ela tem um texto aí antes, ela fala sobre café. O café é consumido há séculos por vários povos, não apenas como bebida, mas também como alimento. Descoberto na Etiópia, o café foi levado para a Península Arábica e dali para a Europa, chegando ao Brasil e tal. Beleza. Então vamos para a parte de baixo. No Brasil, algumas fazendas antigas mantêm técnicas de colheita para café. Uma delas é a de separação do grão e da palha, que são depositados em uma peneira lançada para cima. Lançada para cima é a dica porque, né, lançamento vertical e tal, então estamos aqui. Diferentemente da palha, que é levada pelo ar, os grãos, devido à sua massa e forma, atravessam o ar sem impedimentos, alcançando uma altura máxima e voltando à peneira. Alcançando uma altura máxima, isso aqui é importante porque eu até botei aqui já um dado que ele fala logo depois. Um grão de café, após ter parado de subir, inicia uma queda que demora 3 segundos. Anotei isso aqui. Só que tem outra coisa importante, ele foi de altura máxima, né? E na altura máxima, eu já falei com vocês com certeza não lembram, na altura máxima, a velocidade lá em cima é 0. Então o que está acontecendo? Ele quer o seguinte, ele fala que um grão de café após ter parado de subir. Então ele está lá em cima, o grãozinho de café está aqui, com a velocidade inicial valendo 0, e ele vai cair, e essa queda aqui demora 3 segundos. Aí olha só que coisa interessante, né? É uma queda que começa com velocidade inicial igual a 0. Cara, é queda livre. É uma situação de queda livre. Todo esse português que está aqui é para indicar que é uma situação de queda livre e ele quer que a gente descubra para ele qual é a velocidade chegando na peneira com velocidade e intensidade igual a Ele quer a velocidade desse cara aqui. E olha só, não tem muito mistério, gente. Porque velocidade, daquelas formas que a gente conhece lá, uma daquelas que eu vou dizer para vocês é essa aqui, V igual a G vezes T. Este não falou gravidade, né? Não cheguei a ler aqui não. Botou no finalzinho, ó, dado igual a G igual a 10. Então, velocidade vai ser gravidade igual a 10. E é uma coisa importante, tá? Ele não precisa falar o valor da gravidade. Em teoria, temos que saber que é 10, tá? E o tempo que é 0,3. Vamos multiplicar um pelo outro. No final dá 3 metros por segundo, que é a alternativa à letra B. Então assim, é uma questão fácil de fazer, na verdade assim, não tem muito mistério.
é uma conta bem rápida. A questão toda é o texto. O texto está ali para te, digamos assim, enrolar. Mas que uma leitura mais maldosa, você entende que é uma queda livre, o tempo está ali, e ele só queria a velocidade. Facinho de fazer, né? Vamos fazer mais uma então, para a gente dar uma fechada aqui. Vamos lá para o número 12. Para a gente terminar por hoje, número 12, vamos ler aqui junto e pegar algumas informações. Uma pessoa caminhava na rua em um dia chuvoso e pisou em uma tábua solta, com água acumulada por baixo. A quantidade de água acumulada foi toda espirrada somente na vertical. Então assim, ele pisou na poça lá, né, com a madeira, a água subiu, só na vertical. Tá. E ele falou o seguinte: suponha que dessa quantidade de água, apenas uma gota de 1 grama não perdeu de forma nenhuma a energia ganha pela pisada da pessoa, e por isso atingiu 45 centímetros de altura. Tá, então assim, quer dizer que quando ele fala que não perdeu energia, é uma situação que não tem atrito. Então é uma situação ideal para a nossa conta. Tipo, a gente vai desprezar tudo para poder utilizar aquela nossa formulinha que a gente conhece já. Aí ele fala o seguinte: qual é a velocidade inicial da gota d'água no instante após ter encerrado o trabalho da tábua sobre ela? Ou seja, logo depois que ela começou a subir, quando o cara pisou e a gota começou a subir, ele quer saber qual é a velocidade inicial dela. Quer saber o V0. E eu tenho algumas informações no texto, né? de cálculo, de número. Né? Além da gravidade, que é 10, que ele botou no finalzinho, ele falou que a massa vale 1 grama, e ele falou que a altura que ele sobe, né, que a gotinha sobe, são de 45 centímetros. E aí, eu não tenho o valor do tempo, deixa eu pegar aqui minha canetinha, eu não tenho o valor do tempo, e eu tenho o valor aqui que serve para nada, né, digamos assim, porque massa a gente sabe que não vai utilizar para nada. Isso aqui é um valor inútil. Você pode retirar aqui, tipo, não serve, não adianta, nem usa. E é só, eu quero achar a velocidade e a partir de altura. Eu não tenho tempo aqui para fazer conta com aquelas duas formas que a gente conhece com tempo. E aí quando não tem tempo, lá no M e o V, o que a gente geralmente faz, né? Quando não tem tempo, a gente sempre usa o recurso da Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2G delta H, que a gente sempre trabalha com isso aqui. No texto ele fala que a altura máxima atingida é 45 centímetros. Na altura máxima a gente sabe que a velocidade lá em cima, vou botar aqui V máximo, tá? V max, como se fosse a velocidade da altura máxima. A gente sabe que isso aqui é 0. E olha que bonito, né? Quando lá é 0, eu sei dizer que então algumas coisas vão acontecer. V final, que é da altura máxima, isso aqui ó, sumiu. Isso aqui vale 0. E como é uma situação onde o objeto sobe e a gravidade meio que freia ele, na hora de botar o mais ou menos aqui da gravidade, dessa vez vou trabalhar com menos. Vou tirar aqui o mais e vou trabalhar só com menos. Ah, mas por que com menos, né? Porque lembra que é o seguinte, eu joguei o objeto para cima, ele tinha velocidade e ele foi freado durante a subida dele. Frear é botar velocidade negativa. E aí eu vou fazer a conta agora aqui. Eu tenho que a velocidade final é 0, a inicial, vou descobrir se tudo der certo, vou botar aqui, ó, como força ao quadrado, menos 2 vezes gravidade, que vale 10, e a altura, só para não dar mole aqui, tá? Está em centímetros. Não esquece não de botar para metro, por favor. 45 centímetros são 0,45 metros. Então não esquece não de trocar, porque isso aqui é aquela parte mais chata da matéria de trocar unidade, tá? Mas faz diferença. E aí, só vou acertar aqui, tá? Vou passar aqui pro outro lado. Vou botar, quando for para lá, vai ficar menos V0 ao quadrado. E do lado de cá vai ficar o seguinte. Quando eu multiplicar isso aqui por 10, vai ficar 4,5, né? Vai ficar 10 vezes 0,45 vai dar 4,5. Vezes 2 que tem ali, acaba dando 9. Então, menos 9, né? Porque o sinal aqui é de menos. Menos de um lado e menos do outro, a gente tem essa facilidade, digamos assim, na matemática, de poder tirar os sinais, né? Menos e menos aqui, ó. Vou botar logo mais dos dois lados, para ficar mais tranquilo. A última conta é tirar a raiz de 9. A velocidade inicial é a raiz do 9, e aí acaba dando 3 metros por segundo. E é claro, né, tem que ter alguma opção aí de resposta. Para variar, eu sempre esqueço quais são as opções que tem ali.
Mas pra gente fechar aqui bonitinho, que tem ali, ó, letra A, 3 metros por segundo. Então, nossa resposta aqui, nosso gabarito, letra A. Beleza? Então a gente faz aqui por hoje e depois a gente faz outras coisas aí de questão. Lembrando que, se tiver alguma dúvida, gente, pode botar aí no comentário que eu tenho entrado. E se tiver qualquer coisa assim, pô, não entendi de onde veio o número tal e tal, pode perguntar que eu respondo lá, tá? Tranquilo? Então é isso, até a próxima aí, fica com Deus, valeu!